paz do Senhor Jesus. Você já parou para pensar que talvez o Espírito Santo tentou te salvar de algo e você nem percebeu? E se você tivesse ouvido aquele sinal? Deus mandou uma promessa para quem orar agora com muita fé. O que te ameaçava vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. A resposta que você precisa está a caminho, mas você precisa orar comigo neste momento. Então vamos juntos buscar a presença de Deus. Se possível, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu me coloco agora diante do Senhor com o coração aberto, reconhecendo que muitas das vezes ignoramos os alertas do Espírito Santo. Perdoa, Senhor, as vezes que nós seguimos o nosso caminho sem escutar a Tua voz, Pai. Nos cobre com a Tua proteção, porque o Senhor conhece o perigo que tenta nos cercar. E eu sei que é a Tua mão que impede que pior venha acontecer, meu Deus. Eu tomo agora, pela fé, toda a armadura que vem do Senhor, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a Tua palavra, Senhor. Porque como diz em Efésios, capítulo 6, versículo 13, eu quero resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer firme e inabalável na fé, meu Deus. Nos fortalece, Senhor, neste momento. Não nos deixe que venhamos cair. Guia nossos passos, acalma o nosso coração e nos ensina a confiar totalmente no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você orou com toda a sua sinceridade, eu preciso te dizer que atitude linda, que atitude de fé. Você deu um passo poderoso. E se você ficar até o fim dessa mensagem, algo profundo vai acontecer dentro de você. Deus vai abrir os teus olhos espirituais de uma forma poderosa. Mas se você ignorar o que vem agora, corre o risco de repetir o mesmo erro e cair de novo na mesma armadilha. Então fique comigo, vai valer muito a pena. Escreva, essa mensagem será uma bênção. Tem coisas que você só entende depois que passa, não é mesmo? E quando passa, dói perceber que já havia sinais, já havia alertas, já havia um incômodo no coração. Algo não fazia sentido. Uma voz lá dentro do seu coração dizia: não vai, mas você foi. Não fala isso, mas você falou. Não abra essa porta, mas você abriu. E agora você entende. Aquilo era o Espírito Santo tentando te salvar. E você ignorou. Você foi e quase não voltou. Sabe por que Deus mandou essa mensagem para você hoje? Porque Ele não desistiu de você. O perigo pode até ter se aproximado, mas Deus se aproximou primeiro. Deus sempre está com você. O Espírito Santo está sempre ao seu lado. Só que dessa vez você precisa ouvir com todo o seu coração e com toda a sua atenção. Quantas vezes você já se envolveu com pessoas, lugares, decisões que pareciam normais, mas por dentro você sentia que algo estava errado? Não era coisa da sua cabeça, era Deus tentando te alertar. Era o Espírito Santo sussurrando no teu coração. Ele dizia: tem algo escondido aí. Então saia antes que seja tarde. A mensagem de Deus hoje é muito clara. Você está sendo cercado novamente. Mas Deus, Ele quer te blindar. Ele quer te proteger. Conforme diz em Efésios capítulo 6, no versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis. Diga glória a Deus. A pergunta é: você vai tomar essa armadura de Deus ou vai seguir desprotegido, desprotegida? Ou vai ignorar novamente? Vai esperar cair outra vez? Você precisa entender isso. Deus, Ele te deu um radar espiritual. Quando algo começa a te incomodar do nada, quando tudo parece perfeito, mas dentro de você há um peso. Isso é o Espírito Santo dizendo: tem armadilha aí. Só que tem um detalhe: o inimigo, ele é insistente. Ele esconde as armadilhas em palavras doces, sorrisos, promessas rápidas. Mas Deus também é insistente. Se Ele mandou essa mensagem agora, é porque Deus, Ele vai te proteger de algo que você não está nem enxergando. Fica com o coração em paz. Você está prestes a tomar uma decisão importante? Está se envolvendo com alguém que parece certo demais? Está voltando a andar com quem te feriu antes? Está cogitando retornar para um lugar que quase destruiu tua fé? Cuidado! O que parece normal pode ser o começo do mesmo erro. Deus quer te livrar antes da queda. Mas não é sobre o que vem de fora. Às vezes o perigo está dentro. Está na ansiedade que te faz agir sem pensar, na carência que te faz se entregar sem filtro, no orgulho que te impede de ouvir conselhos. O Espírito Santo está te dando agora a oportunidade de você se salvar. Mas para isso, você precisa obedecer, precisa parar de insistir no que Deus já tentou tirar. Precisa deixar o que não vem do céu. Sabe aquele dia em que você quase foi? Aquela ligação que você quase atendeu? Aquela conversa que quase retomou? Deus, Ele viu. O inferno estava preparado, mas o Espírito Santo te segurou. Você não ouviu e não viu, mas Ele agiu. Você não percebeu, mas Ele te livrou. E isso não foi coincidência, foi livramento, foi misericórdia, foi o amor de Deus por você. Escreva: Deus me livrou novamente. Agora escuta com atenção, meu irmão, minha irmã. Se você não usar a armadura de Deus, você vai cair na próxima vez. Porque o inimigo sabe o que você gosta. Ele conhece as suas brechas, as suas fraquezas. Ele não aparece com chifres, mas com abraços. Ele não bate de frente. Ele entra sorrindo. E só quem está cheio do Espírito Santo consegue perceber a armadilha por trás da simpatia, por exemplo. Você está sendo treinado por Deus para resistir no dia mau. E quando o dia mau chega, Ele não avisa. Ele entra de repente, não é assim? Mas quem está revestido da armadura de Deus não cai. Quem ouve a voz do Espírito Santo não se perde. Quem vigia permanece firme. Mas agora quem ignora, quebra, cai de novo. Talvez você esteja dizendo: mas já caí. Então essa mensagem do Senhor Jesus hoje é para te levantar, para te avisar que ainda dá tempo. Se você voltar a ouvir, Ele volta a te guiar. Se você clamar, Ele vai te responder. Mas você precisa agir, precisa vigiar, precisa se fortalecer em Cristo. Chega de andar sem proteção espiritual. Você não pode mais ficar apenas confiando naquilo que vê, porque o mundo espiritual é real. O que você não vê é o que mais te ameaça. Mas o Espírito Santo, Ele vê tudo. E quando Ele toca teu coração, não é emoção, é direção. Não é impressão, é proteção. E cada vez que você ignora, você se aproxima do abismo. Mas cada vez que você ouve, que você obedece, você escapa, você recebe um livramento, você recebe a salvação. Escreva: eu vou ouvir o Espírito Santo. Tem alguém que está te observando, tentando te reconquistar, tentando se aproximar.
e parece que mudou, parece sincero, mas Deus te diz, não se iluda com aparências. O mesmo espírito que te feriu antes está tentando usar um novo discurso para te laçar de novo. O Espírito Santo já te alertou uma vez, não ignore agora. Dessa vez a queda pode ser mais dura. Você não está ouvindo essa mensagem de Deus por acaso. O Senhor Jesus está aí agora com você. Ele está dizendo, se reveste com toda essa armadura que está à tua disposição. Permanece firme, ouve a minha voz. Isso é urgente, é sério, é espiritual, é vida ou morte, emocional, espiritual. Tem decisões que você está prestes a tomar que vão definir teus próximos anos. Ouça o Espírito Santo agora. Ele sabe isso, aonde isso vai dar. Ele já viu o fim antes mesmo do começo. Você quer permanecer inabalável na fé com Deus? Então pare de correr atrás do que te desequilibra. Volte a orar, a ler a Bíblia, a jejuar. Volte a ficar sensível à voz do Espírito Santo. Ele não grita, ele sussurra. Mas quem aprende a ouvir nunca mais se perde. Deus está O Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, está tentando te salvar outra vez. Você vai ouvir agora ou só depois da dor? Porque infelizmente é assim que as pessoas resolvem voltar para Deus. Não ignore, não atrase, não subestime essa mensagem do Senhor Jesus. Ela veio para te libertar, para te armar, para te fortalecer, para te impedir de cair novamente na mesma armadilha. Você não vai quebrar de novo. Você não vai voltar para aquilo que quase te matou. Agora você vai resistir, você vai vencer e vai permanecer inabalável no nome do Senhor Jesus. Porque quem ouve a voz do Espírito Santo nunca anda sozinho. Você sente, tem algo diferente no ar, como se uma força invisível estivesse tentando te empurrar para um caminho errado, mas ao mesmo tempo uma outra presença estivesse te segurando. Já teve essa sensação? Essa luta não é só interna, ela é espiritual. E Deus mandou te dizer que o Espírito Santo está te salvando agora de algo que você nem imagina. E agora Ele está tentando novamente. Então fique comigo até o fim dessa mensagem. Fica mais um pouquinho, porque a sua visão espiritual vai se abrir. Mas se você ignorar, infelizmente, você nem perceba o momento da dificuldade, do problema. Tem gente que acredita que o mal, ele só age quando a gente vê algo muito ruim. Mas o maior perigo é aquele que vem disfarçado de bem. É aquele convite que parece inocente. É aquela opinião que parece lógica demais. É aquela oportunidade que brilha demais. E quando você abaixa a guarda, o inimigo ele ataca. Mas Deus quer te ensinar a viver com a armadura dele. Não só para quando o mal chegar, o dia mal chegar, mas para resistir todos os dias, até quando tudo parecer calmo. Você já se perguntou por que algo não deu certo, mesmo depois de tanto esforço? Já ficou frustrado por uma porta fechar na última hora, no último momento? Já se irritou com uma mudança inesperada que bagunçou tudo na sua vida? Pois é, às vezes foi o Espírito Santo fechando algo que iria te destruir. Aquilo que parecia oportunidade era um laço. Aquilo que parecia certo, no fundo, te afastaria de Deus. E Ele, com o seu amor infinito, interferiu. Você chorou, mas foi livramento. Você questionou, mas foi proteção de Deus. Há guerras espirituais acontecendo ao seu redor nesse exato momento. Gente que tenta manipular, situações sendo armadas para te envolver. O inimigo tem pressa, ele quer te puxar para longe da presença de Deus de qualquer forma. Mas o Espírito Santo também está agindo a todo momento na sua vida. Agora mesmo ele está te dando o discernimento
te dando inquietação, te dando sonhos, sinais, incômodos que você não pode mais ignorar. É o céu tentando impedir as coisas ruins acontecerem na sua vida. Você precisa desenvolver o hábito de parar tudo e perguntar: Jesus, isso vem de ti? Porque quando você pergunta com sinceridade, ele responde. Às vezes ele responde com silêncio. E o silêncio já é um alerta. Às vezes ele responde com paz. A paz confirma. Às vezes ele responde com desconforto. E esse desconforto é a proteção. E para ouvir, você precisa querer. Precisa estar sensível. Precisa deixar o Espírito guiar os teus passos. Em lugares que você quase foi recentemente e não foi. Tem mensagens que você quase respondeu e não respondeu. Tem decisões que você quase tomou, mas recuou na última hora. E por trás dessas pequenas decisões havia uma guerra espiritual intensa. Você não viu, mas o céu estava agindo. E Deus quer que você entenda isso. Quando você anda com o Espírito Santo, você passa a ser guiado por algo que vai muito além da lógica humana. É algo sobrenatural. Sabe quando o coração acelera sem motivo? Quando uma memória antiga vem à tona sem explicação? Quando tudo parece bem, mas uma angústia invade do nada? Não ignore. É o Espírito Santo falando assim. Ele fala de maneiras que a gente não entende. Ele não precisa usar palavras. Ele usa sensações, intuições, percepções espirituais. Quando mais você treina a escuta, mais você percebe que é Deus falando com você e quando não é Deus falando. Tem alguém que pode estar tentando te confundir agora mesmo, te fazendo duvidar do que é errado. Sabe? Quando você tem aquela certeza que é errado aquilo, mas alguém tem tentado fazer você duvidar disso. Tem alguém tentando misturar a verdade com o engano, dizendo que está tudo bem, que é só mais uma chance. Você está exagerando, mas dentro de você algo grita, algo não se encaixa, algo aperta no coração, sabe? E seu Espírito Santo dizendo: não vai, não volta, não confia. Ele já tentou antes, agora ele está tentando de novo. E se você ignorar essa voz, o preço pode ser muito alto. Tem momentos que Deus permite o atraso, o impedimento, a porta trancada, porque se abrisse, você seria destruído por dentro, até mesmo materialmente falando. Se você precisa aceitar isso, você precisa de todo o coração ouvir o que Deus está dizendo. Pare de insistir no que não venha de Deus. Pare de tentar ressuscitar o que Deus já enterrou. Pare de chamar de oportunidade o que era uma armadilha disfarçada. Aceite a vontade de Deus. Deus, ele não quer que você apenas vença uma batalha. Ele quer que você permaneça firme depois da vitória. Diga glória a Deus. Por favor, não feche o vídeo ainda. Gostaria de pedir o seu apoio ao nosso canal. A sua ajuda é muito importante. Nos ajude a chegar mais longe com a palavra de Deus. Apoie e seja ainda mais abençoado. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito obrigado ou valeu e escolher a opção que Deus tocar em seu coração. Amém?